Ok, de volta, já já as nossas notícias, já já também a pastora Ludmila vai estar aqui com a gente, para a gente falar sobre o aniversário do Copete, que é hoje, Conselho dos Pastores. Já estou aqui com o pessoal da Igreja Florestal, muito obrigado, Cláudia, Riva, e um monte de gente já participando com a gente aqui no programa, muito obrigado e continue participando aí com a gente. Olha só, eu não comentei, mas vou aproveitar que o Ricardo já está aqui e falar sobre esse assunto com ele. O Ancelotti é italiano, e é técnico do Real Madrid, ainda é técnico do Real Madrid, considerado o maior técnico do tempo, né? Agora, o maior técnico do mundo. Né? Por quê? Pô, o cara ganhou tudo quanto é torneio que disputou. O cara ganhou muito, muito mesmo, e é um grande técnico realmente. E a seleção brasileira, eu acho que embora tardiamente, queria e conseguiu o Ancelotti para vir dirigir a seleção brasileira. Como o contrato dele com o Real Madrid está encerrando, o Real Madrid não está bem, perdeu alguns títulos, ele está vindo, ele chega dia 26 ao Brasil. Ele vai ganhar 5 milhões de reais por mês, um avião à sua disposição, um jatinho, para ele ir e voltar para a Europa quando ele quiser, uma mansão em algum lugar do Rio de Janeiro, que ele vai morar. Ou seja, vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. O problema vai ser se não conseguir ganhar a Copa. E aí, da onde vem esse dinheiro todo? É que eu comecei a ver aí umas bobagens nas redes sociais, sempre rede social, né? Eu acho, eu preferia o Jorge Jesus, mas vem o Ancelotti. Vocês não têm ideia de como isso será bom para Teresópolis. Como a vinda do Ancelotti para a seleção brasileira vai ser boa para Teresópolis. Por quê? É o que a gente vai conversar agora com o doutor Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo que nos assiste aí também. Tudo bom? Tudo bem, meu irmão. Falar um pouco aí de futebol, né? Que tem muito a ver com política, com Teresópolis e tudo. Né? Como você falou, né? Vai ser muito bom para Teresópolis. Realmente é importantíssimo para Teresópolis, porque a gente tem aqui a CBF, né? Que é o local de treinamento, o centro de treinamento da seleção brasileira. Então, com certeza, vai fazer com que a marca Teresópolis cresça no mundo inteiro quando você passa a ter o técnico da seleção brasileira, que é a seleção mais vitoriosa do mundo, tendo agora o técnico considerado o melhor ou um dos melhores da atualidade para exatamente tentar colocar a seleção em ordem novamente. Né? E, com certeza, podendo utilizar aqui o centro de treinamento. O que precisa ser muito bem analisado pela própria prefeitura nesse tipo de situação para conseguir fazer com que a nossa imagem, de fato, cresça bastante dentro do mundo como um todo, o mundo do futebol principalmente. Porque o Ancelotti, ele é tão respeitado no mundo inteiro, porque o mundo inteiro segue o Ancelotti. Então, Espanha, Itália, que é a terra dele, italiano, né? Espanha, esses países ali, todos esses países da Europa, eles vão querer saber como é que está o Ancelotti. Quando o Ancelotti vier para Teresópolis, pode ter certeza, jornalistas de vários lugares do mundo vão estar aqui. Vão estar aqui, com certeza, com certeza. Foi uma jogada e tanto de marketing para a CBF, isso foi, sem a menor dúvida, ter escolhido ele, porque a seleção estava mal, estava começando a não ser mais respeitada como vinha sendo, né? A imagem da seleção muito queimada, vamos dizer assim, dentro do mundo do futebol, pelas derrotas que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, principalmente desde aquele 7-1 da Alemanha. Sim. E tal, né? E aí você consegue dar de novo um gás muito grande, colocando um técnico que é considerado um dos melhores. Para mim, os dois maiores ali hoje são o Pepe Guardiola e ele, né? Em termos de nome, em termos de trabalho que vem sendo feito, títulos que ganham, né? Então são esses dois, e a CBF conseguiu colocar um deles. E exatamente o que você falou, toda vez que ele vier a Teresópolis, o mundo inteiro vai estar olhando para cá, não tem como não estar. Né? A partir de agora, a seleção volta a ser, sim, independente da equipe que está montada ou não. A partir do momento que ele entra, ele passa a ser a grande estrela dessa seleção. Então, a partir do momento, volta a ser foco. Volta a ser foco, exatamente. A seleção volta a ser foco, volta a ser considerada uma das favoritas ao título mundial no ano que vem. Então,
Se vai acontecer ou não, é outra história. Se ele vai conseguir fazer com que, de fato, essa seleção seja uma seleção que volte a disputar título, a Copa do Mundo e tudo mais, com força como vinha no passado, é outra questão. Mas, a partir desse momento, ele já consegue fazer com que o foco volte para a seleção brasileira, com que o futebol inteiro volte para isso. Ele vai ganhar 5 milhões por mês, ele ganha 30 milhões se for para a final. Não precisa nem ganhar. Se for para a final, ele já ganha mais de 30 milhões. Ele tem um jato à disposição dele, um jatinho, vai morar em algum lugar maravilhoso no Rio de Janeiro. E eu vi pessoas aí, inclusive de imprensa, criticando, né? Eu acho um absurdo ganhar tanto dinheiro assim para comandar uma seleção. Mas só que isso não é dinheiro público, né? Sim, não é. A CBF ela tem os recursos dela. Claro que existem alguns apoios do governo e tudo mais, mas esses valores não são valores que o governo vai colocar para a CBF pagar. E aí isso tudo ocorre porque ele gera muito dinheiro. Né? O Ancelotti ele gera dinheiro para a CBF, com certeza. Só a imagem dele em si já gera. Né? Só a imagem dele já faz com que passe a valer muito mais. Só esse fato, com certeza, vai fazer com que várias outras empresas queiram patrocinar a CBF, que já estavam caindo fora. Né? A gente vinha ouvindo aí notícias de que algumas grandes patrocinadoras da seleção brasileira estavam prestes a sair. Então, isso faz com que a CBF passe a ter uma arrecadação maior em termos de patrocínio, em termos de imagem. Então, é bem provável que ele vai gerar muito mais do que o que ele vai ganhar. Isso faz parte, isso é mercado. Não tem como não fazer diferente. E por muito menos ele não viria. Não tem a menor dúvida também que ele não viria. Porque lá ele ganha muito bem, tem a vida dele arrumada, né? O nome dele está escrito na história, então não teria o porquê ele vir se não fosse assim. E, Ricardo, nós temos a Associação de Moradores, Associação Comercial, Câmara de Dirigentes de Lojistas, os clubes de serviço, Lions, Rotary, a própria maçonaria. Nós temos os clubes, o clube social, tipo Comari, Várzea, e a prefeitura, que é o executivo, e o legislativo, prefeito e Câmara de Vereadores, prefeitura, governo e Câmara de Vereadores. Com isso que vai acontecer agora, a CBF aparecer muito por causa do Ancelotti, o que Teresópolis deveria fazer? Todos deveriam se voltar para tentar utilizar ao máximo a CBF aqui. De que forma? Encontrar meios, junto com a CBF, para ter momentos em que a própria população possa ir lá visitar a CBF de fato, e não como hoje acontece, que é você chegar apenas só no lago ali e pronto. Né? Você ter caminhos de conseguir com que, quando não tiver a seleção aqui, a gente vai fazer uma visita guiada, e aí a prefeitura entrando nessa história, dando apoio para isso, colocando gente para isso, porque vai fazer com que as pessoas venham aqui para visitar. Né? Assim como quem é torcedor de um time, alguma coisa, quer conhecer o estádio daquele time, vai lá visitar. Eu, por exemplo, eu sou torcedor do Vasco, já fui lá em São Januário só para fazer o tour para conhecer São Januário, para conhecer a história. Né? Então, isso falta muito em Teresópolis, porque você não tem isso na CBF. Né? E aí se diz muito, porque é a política da CBF, porque não pode isso. Mas se sentar, se conversar, se mostrar o que a própria CBF pode ganhar com isso, né? Não digo nem financeiramente em si, mas a própria imagem da CBF em si, isso facilita muito. Mas aí tem que ter força, tem que ter vontade para isso acontecer. A prefeitura tem que ter essa vontade, a Câmara de Dirigentes Lojistas também, a ACIAT também, elas precisam trabalhar em conjunto nesse sentido. Outro ponto que acontece em grandes cidades na Europa, por exemplo, nesse tipo de situação, é um jogador de um time, ele vai jantar num restaurante. O próprio restaurante faz com que ele vá lá, o próprio restaurante chama para ele poder jantar, para dar um nome ao restaurante e tudo mais. Por que não fazer isso em Teresópolis? Porque os próprios restaurantes não fazem isso. Quando a seleção estiver aqui treinando, ainda no início do treinamento... Já foi feito no passado. Já foi feito, isso aí eu nem sabia. Na época de Zagallo e Parreira, de vez em quando o Zagallo e o Parreira saíam para ir em algum lugar à noite, levavam um ou outro jogador. Sim. Isso já aconteceu. Já aconteceu, né? E tem que voltar a acontecer. E voltar a acontecer de forma profissional. Provavelmente no passado era também. Em que sentido? É um restaurante tal que quer, ele vai à CBF, ele pede a CBF, tudo isso. Quando o jogador vier aqui, ele vai lá, na ideia da população, ele foi lá porque ele gostou do restaurante.
Mas não, já houve um acordo entre o restaurante, o jogador, o serviço que trabalha com o jogador, o staff todo. Tudo isso para que quando ele for lá, usar essa imagem. É uma boa imagem para o jogador, porque o jogador está mostrando que está junto com a sociedade, e é uma boa imagem para o comércio em Teresópolis, que também vai mostrar qual é o comércio de Teresópolis. Isso faz uma diferença gigantesca. Só que, infelizmente, ao longo dos últimos anos aí, nós temos visto que nós temos a casa da seleção brasileira. Hoje o foco volta a ser a seleção brasileira, quando se contrata um dos melhores ou o melhor técnico da atualidade, considerado o melhor técnico da atualidade hoje, né, o melhor técnico da atualidade, e aí você pega isso e você tem uma cidade que não consegue usar isso, ou porque falta vontade das próprias organizações em Teresópolis, da prefeitura, ou porque a CBF impede. Mas acredito que se tiver vontade, vai conseguir fazer, como quando teve vontade e trouxe a CBF para cá. A CBF não veio para cá simplesmente porque alguém da CBF resolveu colocar aqui. Houve vontade do governo da época em fazer. Sim, com certeza. Né? Eu acompanhei batalhou para isso. Eu acompanhei Pois isso, é. estava lá. Pois é. Nós temos aqui um fato para acontecer, e eu vou daqui até cobrar da Câmara de Vereadores, aproveitar o Ricardo aqui. Amanhã tem sessão na Câmara de Vereadores. Vereador Paulinho Nogueira, coloque em votação a história do Campo Teresópolis. O tombamento do Campo Teresópolis. Por quê? Porque esse projeto já está há 2 anos para ser votado e o momento que a Câmara de Vereadores votar o tombamento do Campo Teresópolis para que seja usado como um centro esportivo, desde que o Teresópolis não acabe, que já acabou, você pode até retomar o Teresópolis, né? Então, esse terreno, esse campo ali, isso é do município. Tem que ser um centro esportivo. Para isso, precisa do tombamento. Está há 2 anos na mão de vocês e vocês não resolvem isso. Senhores vereadores. Tem que fazer. É isso que eu quero te ouvir. Né? Tem que fazer. Teresópolis precisa que ele seja tombado. E olha que fantástico, né? Passa a ser, se você passa a ter isso e passa a exigir realmente, houve tombamento, vamos reconstruir ali, vamos fazer com que funcione, vamos voltar a ter um time de futebol da cidade, né? Como o Maricá está tendo, e o clube de futebol lá de Maricá, o time de futebol está crescendo, como Volta Redonda já tem um bom tempo que vem fazendo, e hoje é um time muito forte dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Já está aí na Série B do Brasileirão e tudo, é um time que vem crescendo, a cada ano ele vem crescendo, porque lá atrás alguém voltou a ter essa visão e voltou a fazer com que aquele clube lá funcionasse. E aqui a gente tem como fazer. Né? E aí, por exemplo, você pega nessa situação, tombou, fez tudo isso, faz na questão de turismo, a pessoa vem para visitar a CBF, visita a CBF, aproveita, vai no complexo ali de Teresópolis, faz parte dessa caminhada ali, conhece a história do Clube Teresópolis, conhece a história da cidade por ali, e dali você vai ligando e você vai conseguir fazer com que tudo isso faça com que a cidade cresça muito no turismo, no futebol, na área esportiva. Eu acho o seguinte, você chegar com Teresópolis já, com tudo certinho, tudo regularizado, com terreno, né, com a área ali do terreno. Chegar na CBF e falar, gente, presidente, nós estamos precisando de uma ajuda sua. Nós precisamos fazer aqui um centro esportivo. Em que vocês podem nos ajudar? Eles ajudam. Ajudam, com certeza ajudam. Eles ajudam em outros lugares, por que não vão ajudar aqui onde eles têm a sede? Exatamente. Né? Com certeza eles vão Inteira a sede aqui. E imagina, o time de futebol voltando a surgir em Teresópolis, e aí quando a seleção vier, você pega uma estrela dessa ali da seleção e leva para mostrar o futebol para as crianças da cidade, no complexo ali, não tem nada que impeça que isso aconteça. Precisa ter vontade e lutar. E aí entra exatamente nessa questão. A Câmara ali, ela tem que resolver isso. Então, que realmente paute, que o vereador Paulinho paute, já paute amanhã para a gente resolver. Até porque se for demorando para isso acontecer, daqui a pouco o Ancelotti não é mais técnico da seleção brasileira. O momento passa, acabou. E aí vai toda uma trabalheira de novo para conseguir fazer. Eu venho pensando nesse caso do Ancelotti desde sexta-feira. Que eu estou pensando nisso. E eu estava na minha mente o seguinte, quando o Ricardo estiver lá na segunda-feira, eu vou falar sobre o Ancelotti. Porque o Ancelotti está na seleção, para Teresópolis vai ser um grande momento. Por isso, que ele é tão famoso
no mundo inteiro, que quando ele vier no dia 26 para o Brasil, para o Rio de Janeiro, obviamente, ele vem no dia 26 para o Brasil. Não sei se ele vem agora a Teresópolis. Ele quer vir. Ele falou que quer vir. Sim. Vai vir um monte de jornalista com ele, atrás dele. Vai, com certeza. O mundo inteiro vai estar no dia 26 aqui com ele no Rio. Né? E assim, o Ancelotti é europeu. Nosso clima é muito mais próximo do que é o clima europeu do que o Rio de Janeiro. Então nada impede de que ele mesmo, vindo aqui, conhecendo, ele comece a falar assim, não, eu quero ficar mais em Teresópolis. Nada impede disso. Agora, precisa ter uma força política aqui, precisa ter vontade aqui para que isso aconteça. O comércio, de um modo geral, precisa agir rápido, a prefeitura precisa agir rápido nesse ponto, para que tudo isso funcione e consiga fazer com que a gente aproveite esse momento importantíssimo para o mundo inteiro voltar a olhar para Teresópolis. A Câmara votando o tombamento do Campo Teresópolis. Sim, precisa a Câmara ninguém votar mexe esse tombamento, mais ali. porque aí ninguém mexe mais. Aí fica muito mais fácil da própria prefeitura conseguir agir ali. E fica mais fácil também com o tombamento de se conseguir financiamento para restauração, porque aí você tem um patrimônio tombado que precisa ser restaurado. Sim. Então fica muito mais fácil você conseguir um financiamento do que hoje, não sendo tombado, né? Você não tem esse benefício que os prédios tombados passam a ter, em termos de benefícios para o governo federal investir ali. E a própria CBF também participar. Depende de todos se unirem agora para isso. Vai ser muito bom. E Acho que vai ser quanto muito antes bom. a Câmara aprovar. Tem que ser agora. Antes. Agora. Tem que ser na sessão de amanhã. É verdade. Nós estamos há 2 anos esperando isso. Vereador Paulinho Nogueira e todos os vereadores da Câmara. Presidente da Câmara, nós estamos há 2 anos esperando por isso. Espero que seja amanhã. Tomara. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Hélio. Que Meu irmão, agradeço. muito obrigado por ontem, pela Nada, companhia que isso. de ontem. Obrigado a você. Hein? Né? Foi Pode bom chamar quando for de novo, que eu vou lá, com certeza. chamar. E vai lá, a comida estava muito boa, hein? Vou chamar. É. Gente, vou para o comercial, a gente vamos voltar já. E aí eu já venho com notícias e eu vi uma pessoa chegando ali, eu não sei quem é, mas já deve ser pro programa. Comercial, a gente volta já.